A estrutura organizacional afeta a gestão dos meus projetos? Será que a forma com que a minha empresa está estruturada e a divisão das responsabilidades em cada uma das áreas tem efeito no resultado da minha carteira de projetos? Ou então, será que tem uma forma ideal, uma forma correta de organizar as áreas de uma empresa para que os projetos saiam de uma forma melhor? Fique comigo aqui nessa discussão sobre os efeitos da estrutura organizacional no resultado dos projetos e como as empresas podem trabalhar para melhorar esse arranjo, buscando um melhor desempenho. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje nós vamos trazer uma discussão de grande relevância para toda a organização, que é a forma com que ela faz o seu arranjo interno para elaborar, desenvolver e entregar as suas carteiras de projetos. Para que você tenha uma organização eficiente, isso não é uma tarefa nada fácil. E as características dessa estrutura de projetos dentro da empresa costumam variar com o tempo, de acordo com o tamanho da carteira, o tamanho dos projetos e o nível de complexidade dos seus principais empreendimentos. Para guiar uma discussão tão complexa como essa, eu resolvi dividir o nosso episódio aqui em 4 grandes temas. Primeiro, nós vamos falar dos tipos de estruturas. Quais são os arranjos mais comuns que nós encontramos no mercado, com suas vantagens e desvantagens. O segundo ponto é por que as empresas precisam de arranjos diferentes, até em alguns momentos em diferentes fases do ciclo de vida daquela carteira específica. Né? Temos períodos de alta, períodos de baixa, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O terceiro ponto são os riscos. Que riscos nós enfrentamos ao não termos uma estrutura adequada ou então nesse processo de mudança? O que nós podemos encontrar de dificuldades? E o último ponto são as oportunidades e as dicas finais para que você possa ter então um arranjo um pouco mais adequado para a realidade da sua carteira. Mas antes de falarmos aqui do nosso primeiro item, eu quero fazer um convite a você. Você já é membro do Capital Projects Podcast? Você sabia que você pode contribuir para que o canal continue trazendo conteúdos relevantes dentro da área de gestão de projetos? E que membros têm acesso a brindes exclusivos, participam de sorteios de cortesias para eventos, podem contribuir com perguntas, sugestões de temas, sugestões de palestrantes? Nós temos uma conta no Catarse, que é uma ferramenta de crowdfunding, e você encontra o link sempre em todo episódio. Você só clica lá, se cadastra no Catarse, escolhe o plano, e você sabe que nós temos planos aí a partir de R$ 5 por mês. O apoio dos membros é fundamental para que a gente consiga seguir com o canal, trazendo as discussões aqui cada semana para vocês. Então, será que essas conversas não valem R$ 5 por mês? Será que os temas aqui tratados não contribuem para o seu desenvolvimento profissional? Se você acha que vale a pena, então eu te convido. Vá lá, clique no link do Catarse, se associe também ao Capital Projects Podcast para que a gente continue construindo juntos essa jornada que já vai para daqui a pouco quase 2 anos e meio de canal. Voltando ao tema do nosso episódio, o primeiro item que nós vamos falar são os tipos de estrutura. Nós sabemos que é uma forma fundamental para qualquer empresa arrumar seus departamentos, suas áreas, para que os projetos sejam desenvolvidos e executados da melhor forma. Toda organização está buscando a melhor maneira de fazer dentro das suas características e dentro das suas limitações. Então, realmente, cada caso precisa ser analisado com calma. Essas estruturas elas podem, inclusive, mudar com o tempo, de acordo com a característica da carteira que está em execução naquele momento, ou então com a previsão futura, como no caso de expansão, ou então até mesmo de redução da carteira. Ela é a base sobre a qual as empresas operam. Então, eu vou dividir os meus departamentos, as responsabilidades, vou criar várias interfaces, e para que eu possa executar bem um projeto, então, essas interfaces têm que ser tratadas assim como o escopo de cada indivíduo dentro de cada parte da organização. E isso, como nós sabemos bastante,
não é nada muito simples. E uma estrutura mais tradicional, nós temos aquela famosa figura de estrutura funcional, aonde cada departamento tem o seu gestor, tem o seu time dedicado, as pessoas se envolvem muito mais com rotinas do que com projetos, e os projetos são executados internamente dentro de cada área. Então é aquele negócio da empresa operar em silos, realmente uma estrutura mais pura por função. Nós sabemos, por todo o nosso estudo na gestão de projetos, por aquilo que tem, inclusive até no Guia PMBOK, falando dos tipos de estruturas, que nós temos características muito claras para cada arranjo. Na estrutura funcional, a hierarquia está muito clara. O funcionário responde ao seu gerente. E um projeto que vem envolver aquela pessoa vai passar necessariamente pelo gerente, que nós chamamos de gerente funcional, que é o dono daqueles recursos, é quem define as prioridades, é quem direciona o trabalho de cada um dentro do seu time. Então, nessa estrutura funcional, os projetos costumam ser executados de forma parcial em relação à alocação de tempo. A dedicação normalmente é part-time, porque os profissionais trabalham também nas rotinas do departamento e não apenas nos projetos. E quando tem alguma colaboração entre uma área e outra, é preciso que os gerentes funcionais conversem e acertem os recursos que vão participar e quanto tempo cada um deles vai dedicar àquele projeto. Normalmente eu preciso, como gerente de projetos, se eu estou fazendo um projeto maior na organização que precisa de pessoas de departamentos diferentes, a principal pessoa que eu vou precisar sentar para negociar recurso é o gerente funcional, para que ele possa ceder parte da sua equipe ou um profissional ou mais para aquele meu projeto por um determinado tempo. Então, essa estrutura funcional. Na matricial, nós temos um arranjo que ele é vamos dizer assim, uma estrutura híbrida. Você tem setores com rotinas, mas que também estão acostumados a executar projetos. E aí essa equipe se envolve em vários projetos ao mesmo tempo. Numa matricial chamada mais fraca, nós temos uma estrutura mais parecida com a funcional, onde você continua tendo departamentos divididos por especialidade, mas aí os profissionais já começam a serem utilizados para projetos de maneira cross, que a gente chama, né? De maneira matricial. Na estrutura matricial balanceada, você já começa a ter um pouquinho mais de interface de projeto. E na matricial forte, você tem, por um lado, gerentes de projeto dedicados full-time para isso. E muitos desses profissionais das áreas funcionais também serão alocados em tempo integral para os projetos mais importantes. Então, na estrutura matricial, você cria um arranjo onde as pessoas participam tanto de rotinas do departamento quanto projetos, sendo cedidos de acordo com a necessidade, mas com os projetos ganhando mais importância, mais relevância, e isso quer dizer que os projetos contarão com recursos com mais tempo dedicado. Quanto mais forte for a estrutura matricial, mais voltada a projetos a empresa está. A estrutura matricial, como eu comentei, ela é bastante comum hoje em empresas que executam projetos, a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas uma questão que ela traz é a dificuldade do duplo reporte, porque o profissional, ele muitas vezes ele está dedicado, está ligado funcionalmente a uma área e ele atende o projeto também, né, respondendo ao gerente do projeto. Então imagine que você é um profissional que atua na área de engenharia, você é um coordenador de engenharia que faz a gestão da interface ali com as contratadas que desenvolvem o design, os projetos para os seus empreendimentos, e você pode estar ligado tanto ao gerente de engenharia da empresa, quanto ao gerente de um determinado projeto, para o qual você responde enquanto você está alocado. Então, essa situação de duplo reporte pode trazer algumas dificuldades, pode trazer alguns conflitos, inclusive conflitos de agenda e de prioridade. Né? Será que eu atendo o meu gerente funcional, que no final das contas é quem faz a minha avaliação de desempenho, é quem me promove, é quem vai responder se eu fico na equipe ou não, ou respondo ao gerente do projeto, porque se o projeto também não performar bem, eu posso ter problemas na organização, né? Não vou ser visto como um profissional que atuou bem dentro daquela área. Então, essa complicação nas prioridades pode trazer também uma dificuldade em relação à sobrecarga de trabalho, que muitas vezes eu preciso responder a vários chefes ao mesmo tempo. E o terceiro grande arranjo comum na indústria são as equipes projetizadas.
aquelas onde você tem uma equipe dedicada por projeto, respondendo a uma liderança muito clara de um gerente de projetos, um diretor de projetos, que é quem tem então o seu time embaixo dele, e esse time fica 100% dedicado àquele projeto. Então, imagine que eu tenho vários grandes projetos, cada um tem o seu time. Então, eu tenho um coordenador de engenharia aqui, ele só responde para esse gerente de projetos. Eu tenho uma outra estrutura de um outro projeto, tenho também um coordenador de engenharia que responde ao segundo gerente de projetos e assim por diante. Então, você tem estruturas realmente desenhadas para aquele projeto que respondem diretamente para aquele líder, gerente de projetos, diretor de projetos. Agora, na prática, as coisas são um pouco mais complexas, como vocês com certeza passam aí nas organizações de vocês. Dificilmente a gente tem equipes 100% alocadas em projetos. Então, exceto por construtoras, times de consultorias, times que desenvolvem, realizam grandes eventos, fora isso, é muito difícil você encontrar estruturas que são naturalmente projetizadas. A gente sempre vai ter um componente matricial. Até porque você vai ter a vantagem de ter áreas de conhecimento, áreas funcionais que vão manter padrões, gerar controles, fazer reportings, fazer mentoria desses profissionais que estão nos projetos, enfim, uma série de funções aonde você procura não perder conhecimento e nem ter maneiras muito diferentes de gerir projetos de acordo com a experiência de cada líder, de cada gerente. Então, as empresas buscam evitar que as estruturas e os processos sigam a cabeça do líder e sim que sigam aquilo que é efeito prático de anos e anos de experiência daquela empresa através dos seus padrões e da sua governança. Isso então nos leva ao segundo tópico. Por que as empresas então precisam de arranjos diferentes? Cada carteira tem as suas características. Tem empresas que têm muitos projetos de pequeno porte. Ou um determinado departamento, a gente não precisa ter o arranjo aqui para a empresa inteira, né? Estamos falando aqui da chamada organização de projetos, que é onde a maioria dos projetos se concentra. Existem empresas que têm poucos projetos, mas eles são de médio e grande porte. E tem empresas que têm muitos projetos e de todos os tamanhos, talvez até isso seja o mais comum. Tem tanto projetos muito grandes como projetos muito pequenos. Temos estruturas também que são mais voltadas a executar projetos com recursos internos e algumas poucas contratações, e temos empresas que têm estruturas totalmente voltadas ao mercado, onde eu tenho um core team muito enxuto e que quase tudo é terceirizado. Então, tudo isso influencia. As empresas buscam os arranjos que parecem mais adequados para as suas necessidades e, como eu falei antes, as estruturas matriciais acabam sendo as mais comuns, porque nessas empresas que desenvolvem projetos industriais e de infraestrutura, que são a maioria dos casos que nós tratamos aqui no nosso canal, porque normalmente você tem ali uma área, por exemplo, de engenharia, como eu já citei, você tem uma área de construção, tem uma área de planejamento físico, tem uma área de orçamentação e controle de custos, pode ter um PMO, esse PMO pode ser mais de controle, pode ser um PMO mão na massa, que está mais no operacional, pode ser um PMO estratégico, e essas estruturas normalmente se combinam de várias formas. Às vezes eu tenho planejamento dentro de engenharia ou dentro de construção, às vezes eu tenho cada área no mesmo nível hierárquico, respondendo ao gerente executivo, um gerente geral. Então isso tudo varia de fato bastante, é por isso que é bacana a gente trabalhar com esse tipo de tema, porque é impossível você fazer um trabalho de reorganização de estrutura organizacional sem conhecer a organização, sem conhecer os seus processos, entender um pouco mais a sua carteira, para que você possa recomendar muitas vezes qual que é a melhor estrutura. E as estruturas matriciais, como eu já comentei, elas acabam sendo as mais comuns e trazem flexibilidade, porque quando você tem ali uma quantidade grande de projetos pequenos e médios, você divide aquela carteira por vários profissionais dentro da estrutura, e aí você consegue otimizar o olhar desses recursos, o tempo desses recursos para gerir aquela carteira. Agora, as estruturas funcionais de uma forma mais pura, como eu comentei lá no começo, já são mais difíceis de encontrar. Porque é muito difícil que uma empresa hoje não tenha uma carteira relevante de projetos, independente do ramo que ela atua. A gente escuta bastante quem trabalha com projeto em empresas que operam
principalmente na parte industrial, com certeza já ouviu mais de uma dúzia de vezes alguma justificativa de um gerente, de um diretor, dizendo assim: nós somos uma empresa de operação, nós não somos uma empresa de projetos. Mas aí eu quero lembrar vocês, quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir o episódio que eu gravei com Antônio Nieto Rodrigues, falando sobre a economia de projetos, a Project Economy, que deixa muito claro, né, o que o Antônio trouxe, é que nenhuma empresa, independente do ramo que atua hoje, vai ter boa parte das suas receitas daqui a 5, 10, 15 anos vindo daquilo que ela faz hoje. Os resultados vão vir dos novos projetos, dos novos desafios, daquilo que ela vai implementar, das novas tecnologias. Ou seja, são as mudanças que vão acontecer nos próximos anos que vão garantir aumentar ou diminuir as receitas no futuro. Então, hoje, toda empresa é sim também uma empresa de projetos. E conforme as operações passam a ser cada vez mais automatizadas, a parcela de contribuição dos projetos passa a ser muito mais decisiva para a sua estratégia do que uma operação eficiente. Não estou dizendo que a operação não tem que ser eficiente, mas quanto mais você consegue, com a tecnologia, enxugar processos repetitivos e colocar as máquinas para fazer o trabalho, aonde que vai sobrar diferencial para as empresas? No desenvolvimento de projetos. Então, hoje, toda empresa é uma empresa de projetos. Agora, falando em relação à alocação de recursos, a gente sabe que estruturas projetizadas trazem melhores resultados. Isso, se a gente olhar pesquisas diferentes de mercado, vão mostrar que quando o owner team, né, a empresa que desenvolve os seus projetos e contrata muitas vezes as empresas executoras, construtoras, etc., mas serve em qualquer ramo, quanto mais robusta for a equipe do projeto ou a organização de projetos, melhores são os resultados. Mas então por que não colocar mais profissionais, ter ali, né, pessoas mais experientes para atuar nos projetos, se isso faz tanto sentido? O que acontece é que muitas vezes você vai escutar do gerente, do diretor, é que você não pode cair no risco de ter uma organização com excesso de profissionais. Essa é a principal razão, ou principal desculpa que a gente escuta quando fala que, olha, falta gente no teu owner team. Mas aí aqui eu quero fazer uma provocação para você. Eu nunca vi, nesses meus 23 anos atuando na gestão de projetos, uma equipe do contratante com membros em excesso. Em nenhuma oportunidade. Agora, claro, eu não estou dizendo que isso nunca vai ocorrer, até porque aquilo que eu conheço por esse tempo de experiência e por onde eu atuei do universo de projetos é muito pouco. Né? A gente não pode assumir que só aquilo que a gente viu é que é verdade. Mas é muito difícil você ver uma estrutura muito robusta onde estejam sobrando profissionais. Imagine. Né? O que normalmente acontece são equipes que são enxutas demais. A organização não quer criar uma equipe, vamos dizer assim, mais cara, porque tudo se transforma em dinheiro, sem saber se o projeto vai adiante. E isso leva a alguns riscos que nós vamos ver mais para frente. Mas agora eu quero saber de você. Me responda nos comentários aqui desse episódio. Quem escuta no Spotify tem um campo de comentários. Ou então no meu LinkedIn, no Instagram, ou até para quem tem o meu WhatsApp, me mande lá no WhatsApp mesmo. Você já atuou em uma equipe de um grande projeto onde esse time era grande demais? Olha, vou repetir. Você já atuou dentro de um grande projeto em um time que era grande demais, que tinha profissionais sobrando? Quero saber. Não deixe de me responder. E eu estou falando de time que põe a mão na massa. Tá? Não estou falando de clientes em excesso, porque eu também já passei por casos onde você tinha muito cliente e pouco executor. Muita gente dando pitaco no projeto e pouca gente fazendo. Não é essa a situação. Eu quero saber se tinha gente em excesso para planejar o projeto, para controlar custo, para fazer orçamento, e aí estava todo mundo com tempo sobrando. Conta para mim. Eu já vi diversos casos nesses 23 anos. Já vi sim time robusto em projeto com estrutura projetizada e que estava indo muito bem. Né? Isso fica muito claro, isso desponta quando você compara com os demais.
mas a maioria dos casos, infelizmente, são estruturas enxutas demais, com profissionais precisando se dividir muitas vezes entre vários projetos de grande porte ou inúmeros projetos de pequeno porte, sem tempo para uma dedicação de maior qualidade. Então, assim, eu já vi owner team de mega projeto com 2 ou 3 profissionais do owner. Já vi times com 4 a 6 profissionais liderando 3, 4, 5, 6 grandes projetos ao mesmo tempo. Projetos em execução, projetos em FEL 2, projetos em FEL 3, muitas vezes em localidades diferentes e às vezes até em países diferentes. E quer saber? São sempre profissionais muito experientes, com muita competência, que já entregaram projetos complexos. Mas se tem um fator que faz a diferença no resultado de grandes projetos, é a robustez do time, a integração do time e o tempo que eles conseguem dedicar àquele empreendimento. E essa continuidade do time assumir desde o início da definição da solução, ou lá no começo do FEL 2, e entregar esse projeto para a operação rodando lá na frente. Então, essa continuidade também é importante, não só o tempo dedicado. Quer ver um exemplo, então, de um caso onde a falta de um profissional trouxe resultados não tão otimizados para um projeto? Eu estava fazendo uma visita num grande projeto e fui conversar com o gerente de construção, que liderava toda aquela frente principal ali de construção e montagem. O projeto estava quase terminando a montagem. E aí a gente começou a conversar sobre as características da obra, sobre o planejamento, sobre os resultados. E olhando o prédio principal do projeto, era fácil de perceber que era possível modularizar a estrutura. Pelo menos você ter pórticos que fossem repetidos do começo ao fim do prédio, para que você ganhasse tempo, por exemplo, com uma pré-montagem. E você podia trazer elementos, inclusive modulares, já montados fora, principalmente os equipamentos já, para que você ganhasse tempo e depois só colocasse para dentro do prédio. Enfim, uma série de soluções que poderiam ter sido tomadas ali. E aí, conversando com o gerente de construção, ele trazia justamente isso, né? Eu fiz algumas provocações e ele foi falando, não, isso aqui era possível fazer sim, só que quando eu fui mobilizado para o projeto, a engenharia detalhada já estava praticamente pronta, os pacotes de suprimentos já estavam em contratação, então eu cheguei basicamente para bater o martelo nas empresas que estavam sendo contratadas, sem poder participar do processo. Não participei da engenharia, não participei do planejamento, né? Então me entregaram o cronograma, os pacotes, eu pude participar na rodada final de escolha das montadoras e da empresa consultora, e foi isso. Então, assim, já não era mais possível mexer no projeto lá atrás, ia criar daí sim mais turbulência, mais atraso, porque eu já tinha passado o timing para fazer qualquer modificação. Aí ele comentando, a gente conseguiu modularizar um item do prédio, que é o eletrocentro. Só que vocês vão ver, a gente vai andar pela obra depois, a posição que foi definida para o eletrocentro dentro do projeto era atrás do prédio. Então, o único elemento modular que foi entregue pronto, claro, depois você passa por todo um refinamento interno, mas que ia poupar muito da montagem, ficava no único lugar onde você não conseguia acessar com o guindaste para poder posicionar a estrutura. E daí todo um acesso teve que ser modificado, levando tempo, custando dinheiro, para que os equipamentos pudessem chegar mais próximos do local de entrega, né, de posicionamento daquele eletrocentro. Então, estou só trazendo um caso aqui para mostrar que o quanto a gente tenta economizar com a colocação de profissionais experientes, com um tempo de qualidade para participar do projeto desde o início, quanto isso pode gerar de impacto na execução. O projeto acabou atrasando alguns meses lá na frente, era super estratégico para a empresa, super importante que entrasse em operação quanto antes, como é quase 98% dos projetos. E se ele tivesse participado antes, ele podia ter melhorado o design com a experiência dele, melhorado o planejamento, entrado na obra no mesmo período, mas com um projeto muito mais otimizado, trazendo muito mais resultado. Ah, André, então quer dizer que é só alterar para aquilo que precisa e pronto? Né? Mexo na minha estrutura, arrumo a organização, coloco o máximo que der projetizado e é isso? Não é tão fácil quanto parece.
Vamos olhar agora a nossa discussão sobre os riscos que nós temos com as estruturas organizacionais. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Bom, para não perdermos a conta, vamos ver aqui os 4 itens que eu separei lá no início, que eu comentei com vocês. Primeiro, o tipo de estruturas. 2, o fato das empresas precisarem de estruturas diferentes, que a gente comentou agora, dependendo da sua carteira, as características. Terceiro, os riscos que são envolvidos nessas mudanças, nessas alterações que nós vamos ver agora, e as oportunidades e dicas finais. Para essa parte dos riscos, eu separei 5 riscos principais que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro risco que eu quero trazer é o maior de todos, que é a organização ter uma estrutura e uma organização que são insuficientes para o tamanho do desafio. Infelizmente, isso é o mais comum quando a carteira cresce de um momento para o outro. Os resultados dos projetos eles sofrem muito com a falta de recursos, com problemas nas linhas de reporting, os problemas das interfaces, pouco envolvimento dos clientes e do patrocinador, dificuldades que são muito piores quando os projetos não têm uma organização adequada para o seu desenvolvimento. A gente pode fazer o mesmo projeto numa estrutura, por exemplo, mais funcional, com silos mais fechados e com uma estrutura projetizada. Claramente, as duas dinâmicas são muito diferentes. O projeto pode ser o mesmo, com o mesmo escopo e com o mesmo time. Mas essas linhas de organização e reporting, elas influenciam muito a maneira com que o projeto vai ser executado. E nós estamos falando aqui sempre, quando falamos de organizações de projetos, estamos falando de portfólio. Então imagine aquele caso que eu trouxe anteriormente, onde o gerente de construção experiente poderia trazer vários inputs para melhorar o projeto durante o planejamento. Se a gente conseguir economizar 5%, só isso, só 5% em cada projeto, imagine só o impacto que isso causa no teu portfólio. Não é verdade? Se nós olharmos, por exemplo, a pesquisa do Paul Barshop no seu livro Capital Projects, lá de 2016, ele traz informações de que um time integrado gera ativos com performance operacional 10% melhor do que a média. Os projetos custam 10% a menos e são entregues 15% antes do prazo. 15% antes dos demais projetos com equipes não integradas. O que são equipes não integradas? É quando você tem, ou melhor, equipes integradas, Você tem todas as funções representadas no projeto com pessoas com nível de experiência necessário para aquele desafio, se é um projeto grande, complexo, etc., ou se não é, as exigências são diferentes. Se você tem a continuidade desses membros da equipe, se tem um bom funcionamento dentro dessa estrutura, certo? Tem alguns outros elementos, mas assim, linhas gerais são essas. Então você tem uma performance operacional 10% melhor, ou seja, a tua planta depois de entregue, ela produz mais do que as outras com times não integrados. O teu custo é 10% menor e esses projetos são entregues 15%, em 15% menos tempo do que os outros projetos. Então, olha o impacto nessa carteira. Será que, de fato, não vale a pena investir em ter uma estrutura adequada e ter os cargos preenchidos para que você tenha bons projetos? Ainda que alguns deles não sigam adiante, porque uma das funções dos portões de ferro, e você já viu isso aqui no Capital Projects Podcast, é matar projetos ruins. O segundo risco é você mudar tarde demais.
Muitas empresas se dão conta de que vão ter que mexer na sua estrutura, porque a carteira de projetos está crescendo, os desafios estão aumentando, mas elas deixam para fazer isso quando você está já entrando em execução com boa parte dessa carteira. E aí, de fato, é tarde demais. Por quê? Porque essa equipe robusta ela não pode ser vista como importante só para a execução. Ela precisa participar do desenvolvimento, do planejamento. Mais uma vez é o caso do gerente de construção, que ele já tinha que estar lá no FEL 2, dizendo assim, gente, a hora que a gente for fazer o arranjo, eu preciso pensar que o eletrocentro ele tem que ficar no lugar mais fácil, eu poder depositar ele aqui. Né? E não o contrário. Então, ali que eu tenho os grandes ganhos. Durante a execução, isso eu falo sempre, é impossível você recuperar problemas na maturidade dos projetos. Então não adianta pegar a melhor equipe que você tem e entregar o plano pronto para eles, que normalmente é um plano deficiente, e dizer assim, olha, agora vai lá e executa dentro do que está previsto aqui. Porque um planejamento deficiente, um projeto imaturo, não vai conseguir ser entregue dentro do prazo do custo. Porque faltam elementos ali dentro nos seus estudos. Muita coisa vai se revelar durante a execução. E é dali para pior, como a gente fala bastante aqui. Então eu preciso mobilizar no momento correto. O terceiro ponto de risco é que, mesmo com uma organização mais robusta, muitas empresas continuam impondo o turnover entre as fases. O que é isso? Então eu vou colocar mais profissionais, vou arrumar a minha organização, só que eu continuo obrigando que uma equipe faça uma parte do projeto e depois transfira esse projeto para outro time levar adiante. Então, as famosas mudanças de time entre FEL 2 e FEL 3, ou entre o FEL 3 e a execução. Eu já comentei aqui rapidamente que os melhores resultados são obtidos quando a equipe que inicia o FEL 2 vai até o final. É claro que o FEL 3 requer mais trabalho que o FEL 2, então a equipe é incrementada. Do FEL 3 para a execução, na execução eu preciso de mais gente, eu vou incrementar essa equipe de novo. Mas o núcleo continua o mesmo até o final. Então não adianta só colocar mais pessoas e continuar impondo um turnover de uma fase para outra. O quarto risco são as interfaces. Quando eu vou tratar o licenciamento de um projeto, eu vou falar com o pessoal de meio ambiente. Quando eu preciso de pessoas para o meu time, eu vou envolver o RH. Quando eu preciso lidar uma questão com a comunidade, eu tenho uma área de relações institucionais, eu tenho uma área de relações com comunidade, e assim por diante. Então não adianta você preparar a organização de projetos e esquecer que o projeto não roda se você não tiver também contraparte nas interfaces. Se eu mando processos para suprimentos, suprimentos não conseguem me atender. Se eu mando contratos para o jurídico não consegue me atender. Então eu não só preciso ter pessoas nos departamentos de interface, mas essas pessoas também precisam conhecer de gestão de projetos. E o quinto item de risco, mas não menos importante, é o RH. Essa negociação de quando você vai ajustar uma estrutura, ela com o RH normalmente não é fácil, porque o RH vai sempre tentar puxar para aquilo que a organização já faz nos seus outros departamentos. Só que projetos, né, é um mundo diferente, como a gente sabe. Os cargos saem do padrão, você tem atribuições ali diferentes, você tem grandes níveis de responsabilidade, você precisa operar com mais autonomia. E aí tem um outro ponto interessante. Muitas vezes a quantidade de níveis hierárquicos que você precisa na organização de projetos é diferente do que você encontra na operação. Quer ver por quê? Que você pode ter um diretor da organização de projetos, e embaixo dele um gerente executivo, por exemplo. Esse gerente executivo vai ser chefe do gerente de projetos, você tem uma estrutura projetizada. Esse líder de projetos, o gerente de projetos, vai ter um gerente de engenharia abaixo dele para cuidar de todas as disciplinas, os coordenadores ali abaixo. E depois o coordenador vai ter o seu time, vai ter suas terceiras embaixo e por aí vai. Então, muitas vezes, essa quantidade de níveis acaba não se encaixando naquilo que já existe como padrão organizacional, porque acaba criando uma abertura maior. E isso cria dificuldades. Outro ponto de resistência é a questão do prazo. Se eu estou olhando uma carteira que vai se desenvolver em 3, 4, 5 anos, o RH vai achar sempre que, poxa, é uma mudança muito grande para ser provisória, porque daqui a 4 anos, 5 anos, a gente vai ter que desmobilizar uma parte dessa estrutura. Mas, gente, aí a gente vê o dinamismo das coisas hoje em dia, né? Você pensar no horizonte de 4, 5 anos hoje é longuíssimo prazo. Você precisa atender tua necessidade de hoje
porque senão esses projetos vão entregar um resultado muito ruim lá na frente, e tua preocupação maior não vai ser, de repente, ter que desmobilizar uma parte dessa estrutura, e sim cuidar dos problemas que você criou durante essa carteira. E um último ponto aqui, falando do último risco, é que um plano de transição dessa estrutura é fundamental, para não criar desinformação dentro dos times, não criar ansiedade, não criar falsas expectativas. Então, isso tem que ser muito bem conduzido no momento da implementação. Vamos então para nosso último tópico, as oportunidades e as dicas finais. A gente sabe, então, com tudo que já falamos hoje, que ter uma estrutura adequada aos desafios vai trazer muitos benefícios para a organização. E, como eu já citei antes também, para carteiras que têm projetos de maior porte, quanto mais projetizada for a organização, melhor ela vai funcionar. Né? Muitos casos a gente vai ter as características aí de uma matricial forte. E é claro que as funções têm que ser muito bem definidas dentro dessa estrutura, o que fica com uma parte mais funcional, o que fica dentro da estrutura de projetos. Cada empresa tem uma realidade, cada tipo de projeto tem uma necessidade. Então isso é um trabalho que é 100% personalizado, porque muitas coisas têm que ser levadas em consideração. E aí passam pelos padrões da empresa, pela governança, pela maneira com que as áreas já estão estruturadas, tudo isso para que você obtenha o melhor benefício com a menor mudança possível. O mesmo ocorre com as funções que devem ficar com o owner team e aquilo que pode ser terceirizado. Tem algumas funções que são extremamente importantes que fiquem com o owner e outras que você pode contar com parceiros dependendo do nível de qualidade dos parceiros também que você coloca na tua organização. Esse é um outro ponto que acho que, olha, qualquer hora vai sair um podcast a respeito. A maneira com que as empresas têm feito a contratação de serviços é algo a ser de fato estudado, porque não dá para comparar com base somente em preço. E 112% das empresas vai contratar com base no menor preço. Só que quando isso é serviço, não só de gestão de projetos, mas inclusive de gestão de projetos, você normalmente não vai encontrar um nível de comparação adequado se você olhar só a questão financeira. Ou seja, as empresas estão trazendo para dentro muitas vezes parceiros que não têm a capacidade de atender os seus desafios. E aí você deixa de ter uma parte como owner team, como a gente está falando aqui, para contar com parceiros externos, para ter mais flexibilidade e buscar conhecimento no mercado, e que você acaba tendo, no final das contas, é mão de obra barata, que não vai resolver o teu caso, né? Porque suprimentos achou que tinha que contratar sempre o mais barato. Mas isso é fator aí para outro podcast. Por fim, queria deixar aqui uma oportunidade. Muitas empresas têm projetos dos mais diversos portes dentro da sua carteira. Tem projetos pequenos, tem projetos médios, tem projetos grandes, tem, às vezes, mega projetos. Como que você está aproveitando essa diferença na carteira ou essa organização da carteira para vir formando profissionais dentro de casa? Um profissional que se destacou bem ali em projetos pequenos, você começa a atribuir ele para um projeto médio ou mais projetos, e se destacou ali em projetos de médio porte, vai passar a projetos de grande porte. Quantos de vocês estão fazendo isso de forma organizada? É claro que as emergências são sempre para ontem, mas não deixe de utilizar a carteira que você já tem para ir trabalhando essa formação profissional. Eu vou deixar aqui uma sugestão de livro que eu li já há alguns anos, que é o Pipeline de Liderança, do Ram Charan, onde ele comenta como esse processo de desenvolver líderes em todos os setores da organização, em todos os níveis, contribui para que você esteja sempre alimentando, né, as funções mais relevantes, relevantes que eu digo de maior responsabilidade, com profissionais que estão sendo formados dentro de casa e que são identificados, que são estimulados com desafios, que são treinados para que possam cada vez mais subir na organização, assumindo desafios cada vez maiores. É claro que o livro trata então de organizações mais complexas, normalmente de operação, mas os conceitos se adaptam muito bem para quem faz gestão de carteira de projetos. E você, concorda com o que foi discutido aqui? A gente sabe, né, que a estrutura organizacional ela é crucial para uma boa gestão de projetos, pelo fato que eu comentei que se você deixar a estrutura muito amarrada, você tem pouca autonomia, você tem pouca flexibilidade, você tem muitas dificuldades nos reportes e nas linhas de interface. Então eu preciso trabalhar de uma forma que seja mais adequada para a realidade da carteira que eu tenho. Independente do modelo adotado,
A boa comunicação é fundamental. Os objetivos precisam ser muito claros. A participação do cliente e do sponsor também é fundamental. E a gente não pode esquecer das áreas de interface, porque de nada adianta eu deixar bem robusta a minha estrutura de projetos e esquecer que eu vou precisar de todos os outros departamentos da empresa para que um projeto rode bem. E lembre-se que uma estrutura não é algo estático. Ela pode ser ajustada e deve ser ajustada ao sabor da carteira de projetos e até ao ponto onde essa carteira se encontra. Se eu estou mais no desenvolvimento, se eu estou mais na execução, o importante é que você esteja aberto a essas melhorias e que identifique, né, qual que é o cenário que está se desdobrando lá para frente, para que eu não mobilize uma estrutura mais robusta tarde demais. Eu espero que o episódio tenha trazido insights interessantes para você em relação a um tema que é tão complexo, mas também tão importante. Se você curtiu, não esqueça de compartilhar com seu time, compartilhar com seus colegas esse conteúdo, né? Quanto mais profissionais ele puder atingir, puder chegar a mais pessoas, então a gente tem condições de ampliar essa discussão e fazer com que mais profissionais possam entrar aqui dentro desse tema e fazer o melhor, né, o melhor arranjo para suas estruturas. Deixe também seus comentários, se você curtiu o que foi colocado, se você tem uma situação particular que você já viu, já passou, quer compartilhar com a gente aqui, use os comentários do episódio ali no Spotify ou lá no meu LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, você me acha aí em qualquer lugar, não vai ser por falta de feedback. E como eu citei no início, né, por apenas R$5 por mês ou menos de 17 centavos por dia, você pode nos ajudar a manter esse canal. Se você quiser ganhar a famosa caneca exclusiva aqui do Capital Projects Podcast, é só assinar lá o plano Platinum. E se você quer fazer parte do super time que ganha uma camisa polo no nosso canal aqui do Capital Projects Podcast, é só apoiar ali o plano super, né? Virar um super apoiador. Já tem aí um grupo muito bacana de super apoiadores e que vai continuar crescendo. Quero agradecer também ao Teams Ideas by Prosper, que tem soluções completas para a gestão de portfólio de projetos, investimentos, realocação de verbas entre projetos, alinhamento estratégico, né, transparência na gestão da carteira. Então, fica aqui na descrição desse episódio também o link para que você conheça mais sobre a solução. E quero aproveitar para lembrar mais uma vez que finalmente o novo curso de Metodologia FEL está saindo. Logo, logo vou publicar os endereços aqui para inscrição. A gente está só nos ajustes finais do design que vai entrar lá na nova plataforma. Os vídeos já estão prontos. Então, logo, logo vocês vão ver o anúncio aí do lançamento. Fiquem ligados. Por hoje é só. Espero que você tenha curtido mais esse episódio do Capital Projects Podcast. Eu te espero aqui na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.